sem reservas, que ele tenha total liberdade para fluir no Espírito e liberar aquilo que o Senhor deseja sobre nós. Senhor, nós pedimos que toda desatenção, todo o coração, toda a mente distraída, preocupada, se aquiete agora, em nome de Jesus. Nós declaramos um ambiente de devoção, um ambiente profético mesmo, um ambiente de sensibilidade ao Teu Espírito. Que o Senhor flua nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Confirmou muito no meu coração algumas coisas. A gente é uma igreja madura, a gente é uma igreja fiel à palavra, a gente é uma igreja como muitas outras com alguns problemas. Esses por conta de opiniões ou por conta de ajustes, de amadurecimento mesmo. Mas Deus colocou no meu coração que a gente tem motivo para se alegrar. Muitos. Mais que a gente saiba que Ele é o motivo da nossa alegria, Senhor Jesus, temos muitos motivos, mais do que imaginamos. Quer um exemplo? Lucas Andrade veio orar aqui na quinta-feira, começou a sentir dores, foi internado, achou que era um rolê de apêndice. Mandei mensagem para ele, quando eu estava mandando mensagem para ele falando, mano, tem como te visitar aí? Quais são os dias de visita? Ele me respondeu, cara, recebi alta, tô em casa. O batismo foi a expressão de alegria, um ápice de alegria que a gente já não vivia há tanto tempo no sentido emocional. Deus também toca as nossas emoções. A gente tem tantos motivos para se alegrar de fato. Eu sei que quando eu falo alegria a respeito de algo que um irmão viveu, parece um pouco raso demais. Mas na real é tão profundo porque a minha dificuldade e a sua dificuldade de se alegrar pela vitória ou pela bênção de um irmão impede que a gente perceba as afeições do Senhor sobre a nossa vida. Não é que não venha sobre nós, mas dificulta a forma como a gente vive igreja. E a gente tem muito motivo para ficar alegre. Por mais que a arte pareça que é um churrasco, que eu vim falar sobre churrasco, mas na real eu vim falar sobre alegria. E aí algumas coisas não se explicam, né? Por exemplo, tem um testemunho que viralizou no TikTok do Lucas Martinez. Ou Martinez. E aí ele viralizou porque ele venceu um câncer. Esse câncer voltou, linfoma de Hodgkin, se eu não me engano. Enfim, Jesus ele não se preocupa em explicar porque algumas pessoas voltam ao problema, outras nunca mais voltam. Jesus não se importa em explicar detalhadamente porque algumas pessoas são curadas, outras não. Mas o que ele incentiva a sua igreja a buscar é: alegre-se no Senhor, alegre-se em mim. Eu não sei por que voltou esse câncer, mas a gente precisa se alegrar por esse Lucas. E eu sinto muito forte, a gente precisa orar por ele agora, antes da gente começar. Pai, obrigado pela vida desse homem. Obrigado, Jesus, porque ele não é um testemunho viralizado no TikTok. Obrigado pela vida do Lucas Martinez. E, Pai, nós declaramos sobre a vida dele uma alegria, um revestimento de alegria invadindo aquele quarto de hospital, para que ele prove do seu amor. Pai, estamos fazendo o que o Senhor pediu. A gente não sabe, Deus, o que vai acontecer com ele, mas o Senhor pediu para que a gente fosse ousado. O Senhor disse que não nos colocou um espírito covarde, mas um espírito de ousadia no Espírito Santo. Então, Pai, nós declaramos vida, nós declaramos cura sobre o Lucas agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por isso. Eu sei que a Maísa já orou, mas eu quero te agradecer, Jesus, porque toda vez é a mesma coisa. Eu já preguei algumas vezes, em tantos lugares, mas toda vez é igual, Pai. A narrativa é sua. Me ensina mais uma vez a apagar o meu nome e colocar o teu nome em cima de onde eu escrevi o meu nome. Me ensina a ser real com a tua palavra mais uma vez. Ensina a gente a ouvir a tua voz. Ensina a gente a ser respeitoso com a sua presença. Ensina a gente a não apenas nos organizarmos para estarmos juntos, mas ensina a gente a ser fiel com a sua palavra. Em nome de Jesus.
entranháveis afetos. No século XVIII, um grupo de morávios, se você frequenta a Reformare já há um tempo, se você frequenta o Restore, se você frequenta os nossos cultos já há algum tempo, você provavelmente já ouviu falar sobre os morávios. Só que eu não vou falar sobre a história deles, mas algo específico para linkar com essa mensagem. Era uma guerra, existiu refugiados de uma guerra dos 30 anos, guerra de protestantes e católicos. Até hoje tem uma birrinha, né? Mas era uma guerra de protestantes e católicos, eles se refugiam numa região. Essa região era de um conde Zinzendorf. Eles se reúnem lá e aí eles começam a fazer cultos. Só que são pessoas cultuando com tradições diferentes, mas na mesma região. E aí começou a dar BO, começou a dar problema. Era como se a gente se reunisse aqui e aquela igreja que está ali na frente viesse aqui na nossa porta e falasse: o que vocês estão pregando é mentira. Vocês colocaram o culto no mesmo horário que o nosso só para irritar a gente. Não, calma aí, vocês exageram quando vocês falam de Maria. Aí a gente fosse lá e falasse: não, peraí, vocês exageram demais, vocês são melancólicos demais. Esse Jesus nessa cruz, essa cruz era para estar vazia e não com esse Jesus aí pendurado, triste. Era uma guerra entre protestantes e católicos. E aí esse conde Zinzendorf, ele observa esse problema que estava acontecendo nessa região, e aí ele faz um documento com o propósito de ensiná-los a não se matarem. E aí esse documento, ele estipula algumas regras de convívio. Regras para ajudar essas pessoas a conviverem bem. Regras a ajudar essas pessoas a fazerem um culto e não a menosprezar o culto do outro, mas a entender a graça de Deus, a desfrutar da presença de Deus nos seus aspectos e a forma como ela se manifesta nas pessoas que têm opiniões diferentes da deles, de um dos outros. E aí nessa eles começam a estudar a carta de João, as cartas de João. Eles começam a entender e a conhecer amor fraternal. Eles começam a estudar sobre amor de verdade. Eles começam a ser ministrados sobre o que de fato é amor biblicamente. E aí eles começam a se reunir, algo começa a acontecer, eles começam a ficar quebrantados. E aí, depois de várias reuniões, eles começam a decidir fazer uma ceia. Nessa ceia, eles decidem algo: vamos orar? Aí eles começam a orar. E você que já conhece essa história, quanto tempo durou essa oração? 100 anos. Tudo que a gente conhece sobre relógio de oração, torre de oração, oração 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, teve uma origem. A origem foi de pessoas que abriram mão de caminhar na busca por unanimidade, o mesmo pensamento, partiram para a unidade, abrindo mão das suas preferências por um propósito maior, decidiram começar uma sala de oração que dura 100 anos. E dessa sala de oração saiu muitas coisas. Saiu canções, salmos. Se você pesquisar no Google, devocional dos morávios, hinos morávios, você vai ver muita coisa legal. E antes desse movimento de oração, antes desse despertar para a oração, antes desse despertar para a unidade, eles perceberam algo: eu preciso abrir mão de pensar ou de trazer as pessoas que pensam como eu para perto e rejeitar o diferente, rejeitar aquilo que não me cabe ou aquilo que não são minhas preferências, e começar a abrir mão da minha preferência para me unir a um corpo. Só que a decisão é esquisita. A decisão de vir para cá é super esquisita, porque você percebe que o cara que está com o microfone é tão problemático quanto você. As pessoas que sentam do seu lado talvez são mais perigosas, estranhas que você. Viver igreja é estranho. É estranho. Jesus quer essa estranheza mesmo. Jesus gosta disso. É a matéria-prima para que a graça venha
para que a unidade se exploda entre nós aqui e a gente consiga orar com fulano que a gente tinha um ranço de anos. Abre em Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler, Vitor, Almeida, ou Almeida Corrigida, ou Almeida, ou a Ara, ou a Fiel, vê aí. Se você não está com a Almeida agora, se você está com a NTLH, se você está com a King James, está tudo bem. Mas a gente vai puxar um termo que normalmente é Almeida Corrigida, traz de uma forma mais ampla. Filipenses 2. Eu vou ler do 1 provavelmente até o 4. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma mente. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o versículo que a gente quer tirar da Bíblia. Vou ler ele de novo. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, ou olhem também para o que é dos outros. O que Paulo está dizendo é super estranho. Na tua Bíblia talvez não está entranháveis afetos, está profundas afeições ou afeições no espírito, mas o sentido é o mesmo, é entranha, é esquisito. O que Paulo está dizendo é tão estranho que ele está dizendo assim, a obra de Deus foi tão preciosa em me vincular a Ele, mas o desejo dele de união entre nós é tão profundo que é como se ele abrisse a minha barriga e a sua e costurasse a nossa entranha. É super estranho isso, é muito esquisito, mas é isso. O que Paulo está dizendo é, se Deus fez algo tão poderoso na cruz, que costurou nossas entranhas, para você se separar de mim, você tem que me machucar. Para você me abandonar, você precisa me ferir. E até você decidir me ferir, talvez você decidiu ficar. É isso que Paulo está dizendo. É estranho pensar na carta de Filipenses, porque Paulo está escrevendo uma carta que é conhecida como a Epístola da Alegria. Nem parece que Paulo está preso, ele repete a alegria o tempo todo, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. É um lugar onde Paulo conseguiu provar de um amor profundo daqueles irmãos. Aqueles irmãos enviaram um irmão para auxiliar Paulo. Aqueles irmãos enviaram oferta para Paulo. E a única diferença, o único problema que estava acontecendo naquela igreja, que você vai para o capítulo 4, você descobre que duas mulheres, se eu não me engano o nome dela era Evódia e Sintique, duas mulheres estavam causando discórdia. E aí Paulo, ele não se interessa em explicar ou decifrar o motivo, mas ele escreve sobre elas. E essa carta ia ser lida por algumas igrejas em Filipe. É como se eu arrumasse um problema com Filipe, e aí Paulo escrevesse assim, vocês dois, alegrem-se no Senhor, mantenham a paz. Aí a igreja daqui da frente e umas igrejas aqui do Vale Paraíso, da Barra, começa a descobrir que a gente tinha treta. É isso que Paulo está falando. Só que ele não se explica. Paulo, ele sabe do motivo, mas ele não quer focar no motivo da discórdia daquelas irmãs. Ele diz, alegrem-se, que a vossa amabilidade seja conhecida por todos. Aí no versículo 7 desse capítulo 4, ele fala assim, que a paz que excede todo o entendimento, guarde o pensamento de vocês e as suas afeições em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Meus irmãos, não interessa o motivo que faz vocês pensarem diferente. Essa paz que excede o entendimento. Por quê? Porque antes Paulo tinha falado assim, Jesus costurou as entranhas de vocês. É estranho. E aí agora ele está falando, a paz que excede o entendimento precisa guardar os vossos pensamentos, as suas opiniões em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte,
Não interessa o motivo que faz com que a gente tenha dificuldade de viver igreja, dificuldade de vir para cá, dificuldade de escutar outras pessoas que não estão do nosso costume. A gente é piramidal, é natural. O ser humano é. A gente coloca Felipe embaixo aqui. Gabriel eu estou conhecendo agora. Então vou colocar ele na base dessa pirâmide. Se ele pregar do jeito que eu gosto, se for legal, ele sobe no meu ranking. Felipe está ali entre os 3. Tiago é o topo. A gente é piramidal, a gente faz isso involuntariamente. É natural. E tá tudo bem, a gente vai ter preferências. Mas a carta de Filipenses é um grito pra gente. Se unam. Estejam juntos. A opinião de vocês não interessa quando o propósito é ver o sorriso de Cristo Jesus. É olhar para Ele. É esquisito. É esquisito. Mas a gente precisa entender que uma igreja que não se alegra corre o risco de saber muito sobre Deus, mas nunca entrar num processo de conversão genuíno. Você entende como isso é sério? A revelação de quem Jesus é reformula essa rota da inimizade para a amizade, para a unidade. É claro, irmão, é claro que você vai pensar diferente. Jesus te fez assim. É claro que você vai ter opiniões diferentes. Ele quer que seja assim. Imagina que chatice, todo mundo pensando igual. Ninguém se edifica. A gente ia ter que recortar alguns versículos e jogar fora. Como ferro afia ferro, o irmão afia outro. A gente ia ter que recortar e jogar fora. Aquele que recebe repreensão e não endurece o seu coração, esse alcança conhecimento. A gente teria que rasgar e jogar fora. Repreensão de quê, se eu penso igual? Correção de quê, se ele pensa igual? Maturidade em Cristo para quê? Porque por mais que ele tenha 30 anos de igreja e eu tenha 1, ou eu tenha me convertido ontem, a gente pensa igual. Seria muito chato, seria estranho. Se há entre vós entranháveis afetos, cara, isso mexe comigo. Se a gente for olhar para a Bíblia de forma sincera sobre o que é de fato entranha, o que é essa palavra esquisita, o que é costurar a minha entranha na sua, se a gente for olhar para a Bíblia de forma sincera sobre o que era entregar algo ao Senhor, como a gente estava cantando aqui, o que é de fato eu entregar a minha vida para Ele, se você for para Levítico, eu não vou ler aqui, senão vai ficar enjoado. A gente não gosta de Levítico, naturalmente, né? É enfadonho ler, imagina. Mas eu vou explicar o que acontecia em Levítico. A oferta pelo pecado, a ordenação de Arão e dos seus filhos. O sacerdote era lavado diante do povo, para antes botar a roupa sacerdotal. Então o sacerdote ficava peladão diante da congregação toda. E aí depois Moisés, depois de lavá-lo, colocava a roupa nesse sacerdote, uma roupa fina. Mas por que ele lavava o sacerdote diante do povo? Para que a sua vergonha fosse exposta, para que ele não tivesse nada do que se gloriar. Ele era só um instrumento de Deus. Esse sacerdote era só um vaso, era só uma ponte de reconciliação daquele povo com Deus. E aí ele subia para fazer o sacrifício. Como que era o sacrifício? Como que era esse altar? Esse altar era encharcado de sangue, cara. E rolava muito sacrifício ali. Tinha chifre no altar. O sacerdote tinha que pegar uma bacia, molhar o dedo com sangue e ficar pingando nos utensílios do templo. Imagina, tu entra aqui, tá acontecendo isso? Você ia olhar e falar, poxa, tá rolando uma capirotagem aqui. Satanás está sendo adorado. É estranho, e por mais que você pense assim, pô, Gabriel, a mente ocidental, séculos atrás, continua sendo estranho. Era Deus vindo para um povo e dizendo, assim que eu quero que vocês me adorem. Olha, a sistemática é essa, a forma que eu quero é essa. Então não era algo comum, era algo esquisito mesmo. E aí o povo via isso. Uma vantagem que aquele povo tinha que a gente não tem é que o povo via como era o sacrifício. O povo via o novilho cambaleando, depois de uma pancada do sacerdote, tombando. Aí o que acontecia depois? O sacerdote rasgava esse novilho, puxava as entranhas para fora.
E aí ele colocava as entranhas no meio do altar. Essa era a oferta, não era o novilho todo, não era o cordeiro todo, era a entranha desse animal. E aí a pele e a carne era queimada longe do acampamento, longe do arraial. Tamanha é a versão de Deus à carne. A oferta era queimada longe. Aquilo que é lucrativo para mim e para você, aquilo que a gente podia pegar e vender, a pele e a carne, Deus fala, não, tira porque vai distrair o que eu estou fazendo aqui. Aí o sacerdote pegava o fígado, aquela gordura das entranhas, as vísceras, e colocava no meio do altar. Essa era a oferta. Aquele povo via isso. E aí eles concluíam vez após vez. Não era algo abstrato na mente deles, não era algo cerimonial que eles ficavam de longe falando, nossa, Deus está nos perdoando. Eles entendiam, eles se vinculavam àquele experimento. Eles sabiam, é o meu lugar. Deus está tirando a possibilidade de eu morrer ali agora e pagando o preço. Por causa de um animal. É um animal que está sendo ali, posto no meu lugar. Eles viam isso. Eles analisavam, olha, Deus quer algo interno. Você acha que era abstrato? Não era real. Eles viam o sangue. Eles viam aquele sacerdote ficando com o mesmo cheiro daquele novilho, porque não era mais o sacerdote, já era um açougueiro. Já era um cara todo sujo de sangue. Eles percebiam o cheiro daquelas vísceras, daquelas entranhas, e percebiam. Agora está acontecendo uma reconciliação, porque os dois são um. O novilho e o sacerdote é um só. Eles sentiam um cheiro estranho, incomum. Não depois de tantas vezes, não fica incomum, mas continua estranho. Continua estranho tirar uma víscera de um animal e colocar no meio de um altar. Sempre foi. E aí eles percebiam, caramba, Deus quer algo interno. Então se eu entregar quem eu sou, no sentido externo, eu não estou fazendo entrega nenhuma. Se eu tiver, a única coisa que eu tiver para entregar é as minhas qualidades, as minhas habilidades, é a minha personalidade, na real eu não estou entregando nada. Se a única coisa que eu tenho para entregar é o meu serviço, eu não estou entregando nada. Eles viam, era nítido. É porque a gente lê, é enfadonho mesmo, é muita regra. Mas se você parar para pensar, era nítido. Eles viam isso. E aí você pode pensar assim, Gabriel, é perda de tempo ficar conversando sobre isso, porque Jesus anulou isso tudo. Jesus pagou. Vamos lá. O que Jesus fez foi superar a exigência dessa lei. É por isso que você não precisa ver um novilho sendo rasgado aqui. Um altar encharcado de sangue. Chifre. E achar que é Satanás. É por isso que você não precisa cultuar dessa forma. Porque Jesus superou a exigência da lei. Mas ele não anulou o princípio. Jesus não anulou Moisés. Jesus não anulou os profetas. O interesse de Jesus não é que você leia a Bíblia do Novo Testamento para frente. A metade de algo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus não quer que você seja um cristão que entrega metade de quem você é. Aquele povo via. Se não tivesse novilho, o que estava acontecendo era um abandono a Deus. Olha que louco. Biblicamente, se você não entrega o seu interior, o que você está dizendo é, Deus, eu te abandono. É isso que significava entregar as vísceras. É esse o princípio. Olha que loucura. É estranho, porque é entranhável. Aquele povo percebia que Deus quer o que eu escondo. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, esconder todo domingo. Quem eu sou de verdade. Mas o que Deus está pedindo é o que eu escondo. É diferente, é porque assim, é muito fofinho quando a gente fala, Deus quer o seu coração. Entrega a sua vida ao Senhor. E não é uma mentira. Não é. O que eu estou querendo propor aqui para você é que, biblicamente, Deus quer o que você esconde. Então, talvez você já veio aqui na frente entregar sua vida para Jesus. Não aqui, que a gente não faz apelo, né? Especificamente aqui. Mas talvez você já tenha entregado sua vida a Cristo, mas você se esconde.
Você esconde a tua estranheza, e é isso que Jesus quer. A tua estranheza. Eu vim aqui para te dizer isso. Deus quer a tua estranheza. Aquilo que você esconde. Como aquelas vísceras, aquelas entranhas fediam. Aquele cheiro estranho. Deus quer isso. Deus quer aquilo que você esconde, que já está cheirando mal aqui dentro de você. É isso que Deus quer. E a gente não está disposto 100%, a gente nunca está. A gente precisa ir, a gente precisa viver isso. É natural, irmão. O que eu estou dizendo para você é que se realmente, eu vou repetir porque é esquisito. Eu estou falando esquisito e estranho já várias vezes, porque eu quero que você firme isso na sua mente. Se Jesus, a obra dele foi tão preciosa, que se ele abriu a tua barriga, que se de fato ele abriu a tua barriga espiritualmente, vinculou você a essa pessoa do teu lado, tem um perfume que você não gosta porque é muito doce ou muito amadeirado, porque tem uma opinião muito diferente da sua. Se Jesus realmente fez isso, eu preciso perceber aquilo que até o Douglas Gonçalves fala. Eu preciso perceber que vir para cá, sentar nessa cadeira e conhecer a nuca do meu irmão não é viver igreja. Vir para cá, sentar aqui, conhecer estilo, a estética do meu irmão não é viver igreja. Eu preciso me abrir, eu preciso me tornar conhecido. Eu preciso me permitir ser conhecido. Eu preciso participar da igreja local de forma real. Amém? Eu preciso participar dessa igreja. Você que é visitante, você precisa participar de algo da igreja local. Então, não é que Deus não ama aquele que simpatiza com o evangelho, mas não quer nada. Deus te ama. Mas Deus te chama para algo entranhável. Entranhável. E é fácil entender isso agora, que a gente já repetiu várias vezes. Mas e a alegria? Eu entendi que eu sou quase que costurado com meu irmão, mas eu continuo com o ranço dele. Como é que eu resolvo isso? Jesus resolveu isso. Se o Ministério de Louvor quiser subir, pode subir. Jesus resolveu essa demanda. Em Lucas 15 tem uma parábola. Jesus é bem explicativo. Jesus ele diz assim: ei, vocês, pastores, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, uma vai para um outro canto, uma se desvia, qual de vocês não vai atrás dela? É explicativo. Jesus não está sendo enigmático, como na maioria das vezes. Jesus está dizendo, tinha 100. Uma pensou diferente. Uma achou que estava num caminho melhor, subir aquela ladeira, ou quem sabe ela sentiu um cheiro diferente, ou é só uma ovelha burra mesmo. Ela se desviou. Ela entendeu que ela precisava ir para um outro canto. Qual de vocês não vai atrás dela? Obviamente, quem era pastor disse, eu. E aí Jesus responde, se eu não me engano isso está no versículo 5 de Lucas 15, eu não tenho certeza, mas está lá. Jesus responde, Jesus fala assim, e quando a encontra, você pastor, quando a encontra, volta com ela nos seus ombros cheios de alegria. Olha a resposta de Jesus, Jesus expressando o seu coração e o coração do Pai. Não me interessa o motivo que faz com que vocês queiram se separar, queiram pensar diferente, com que vocês tenham suas preferências diferentes. O que interessa para mim é que você perceba que os meus ombros são cheios de alegria. E os meus ombros cheios de alegria fazem com que a sua mente renove, o seu coração perceba. Porque eu feliz te faz reunir, te faz ser unido com o corpo. A minha felicidade é o que Jesus está dizendo, a minha alegria, a minha vontade, o sorriso no meu rosto é que faz com que você queira participar de algo maior do que você mesmo. Aí Jesus fala algo também nesse capítulo, sobre o filho pródigo. Aí ele diz assim, ele conta a parábola, ele diz que o filho foi, pediu a sua parte da herança, aí o filho volta, o filho mais novo. Aí o filho mais velho, com esse desejo
por unanimidade, fala para o pai assim: pai, presta atenção, pelo amor de Deus. Esse garoto gastou tudo com prostituta. Esse garoto pediu a parte dele, gastou mal. Aí tu vem e corta o novilho mais gordo para ele. Aí a resposta do pai é ainda mais mansa. O pai diz assim: você está sempre comigo, pô. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é seu. Mas o teu irmão estava morto. O desejo do filho mais velho era unanimidade. Pensa igual a mim, pai. Percebe. Ele não merece igual a mim. Aí o pai, ao invés de repreendê-lo, ao pai, nessa parábola, ao invés de trazer os dois e falar assim: olha, vamos pensar. Vocês pensam diferente e eu concordo com vocês dois, mas ao mesmo tempo eu digo não. Porque se Jesus faz isso como a gente faz, a gente entra em contradição. Em algum momento eu e você vamos pensar diferente. Em algum momento eu vou falar alguma coisa que para você não soou de forma adequada. Em algum momento você vai fazer isso comigo, mas a intenção do Pai, o coração de Jesus naquele momento era: percebe, o teu irmão estava morto. Vem para a mesa. Vem para a mesa junto comigo. Não interessa o motivo que faz com que vocês pensem diferente, porque isso é natural de vocês. Eu fiz vocês assim para se edificarem. Mas o que interessa é: seus irmãos estavam mortos e agora eles vivem. E a gente precisa perceber isso, porque às vezes tem alguém do nosso lado morrendo e a gente está preocupado demais com o nosso umbigo. A gente está preocupado demais com a nossa forma de viver a igreja. E aí você senta aqui, você olha para a nuca do teu irmão e você volta para casa convicto de que você está vivendo a igreja. Não tá. Eu vim aqui hoje te dizer: não tá. Não tá. Se coloque de pé. Pai, nos ensina a ver o que Estevão viu, porque quando apedrejavam ele, porque homens pensavam diferente do que ele cria, diferente do que ele entendia, por falta de revelação, a tua palavra diz que Estevão olhou e viu o Senhor à destra do Pai. E aí a única coisa que saiu da boca de Estevão foi: perdoa eles, Pai. Perdoa eles, perdoa esses que me agridem. Jesus, vem com revestimento de alegria essa noite. Vem com revestimento de alegria essa noite para o teu povo. Vem para essa igreja, vem sorrindo, Jesus. Se revela sorridente, porque de fato o que nos motiva a continuar prestando atenção no propósito de unidade é porque a gente sabe que existe um homem judeu de 33 anos sentado à direita do Pai, e com certeza o seu rosto é radiante, porque senão o salmista não tinha escrito: os que olham para ti são radiantes. Com certeza você está sorrindo, Jesus, e esse teu sorriso dissolve toda a nossa crise existencial, dissolve toda a nossa antipatia, dissolve toda a nossa indiferença, dissolve toda a vontade de não estarmos mais aqui. Mostra teu sorriso, Jesus. Peça para Ele: mostra teu sorriso para mim, Jesus. Sorri para mim. Esquece quem está do seu lado, levanta suas mãos para os céus e diz: Jesus, sorri para mim. Eu preciso ver o teu sorriso, porque eu já venho vez após vez nesse ambiente, nesse tipo de culto, onde o pregador fala sobre alegria, fala sobre salvação, fala sobre perdão, fala sobre unidade, mas quando eu passo dos portões para fora, eu não consigo perceber o efeito da sua palavra.
Porque quando eu passo desses portões para fora, é como se a tua palavra dissolvesse dentro de mim. Eu tenho dificuldade de praticar, eu sinto isso no meu espírito. Você tem dificuldade de praticar esse evangelho, e é isso que te faz esquecer do que é ministrado para você todo domingo. Então toma uma atitude diferente hoje. Eleva suas mãos para os céus e diz: Jesus, sorri para mim. Sorri para mim. Sorri para mim, porque hoje eu decidi começar a minha semana do jeito certo. A humanidade impôs que a segunda-feira é o primeiro dia da semana, mas não, é hoje, é domingo. Domingo é o primeiro dia, então começa bem. Jesus está dizendo: começa bem, filho. E a única coisa que você precisa fazer é pede para Ele: sorri para mim, Jesus. Me mostra o teu sorriso, para que o meu rosto seja radiante.
roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar. Sabe, eu sinto no meu espírito algumas pessoas num cabo de guerra com Deus. É isso que está te impedindo de perceber a janela de oportunidade que foi aberta para você nessa noite. Você está num cabo de guerra com o Senhor, porque você entende que você precisa resistir, que você precisa puxá-lo. É como se você entendesse que precisa forçar com que a bênção chegue até você. Deus manda te dizer: filho, eu já tirei o teu nome de Jacó para Israel, eu já desloquei, eu já coloquei uma marca em você. Para de resistir contra mim, para de resistir. Deus manda te dizer: eu não estou nesse cabo de guerra para vencer você, filho, eu estou para te puxar mais para perto, eu estou te puxando para perto. O que você precisa fazer agora para entender a ação do Espírito é abandonar, é largar essa corda. Leva tuas mãos para os céus e diz: Jesus, eu perdi. Se tratando de você, eu sempre perco, mas eu aceito a sua vontade. Eu planejei demais sem você, eu me arrependo disso, mas eu recebo a sua vontade sobre mim. Nada vai mudar, nada vai roubar a sua glória.
sentado, vamos cantar isso. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e poder, seja a glória, seja a honra e poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e poder, seja a glória, seja a honra e poder. Queria te convidar nesse momento a dar a mão pro seu irmão. Nós entendemos que o Senhor nos convidou para estar nos envolvendo como um corpo. E eu queria que a gente fechasse os corredores. Nós estamos entrando num ciclo onde a Igreja do Brasil está sendo modelada para ser a Igreja de Cristo. E quando o Senhor trabalha sobre a igreja, Ele não trabalha individualmente, Ele trabalha coletivamente. Nós somos um corpo a ser aperfeiçoados. E o Senhor está expondo aquilo que Ele realmente quer da igreja dEle. O Senhor está modelando a Igreja do Brasil para realmente aquilo que Ele quer. E eu quero te alertar que tempos difíceis sobre a igreja virão. Homens que nós acreditamos estão caindo, instituições estão caindo. Mas não tema, porque a igreja do Senhor terminará gloriosa. Não tema com os nomes que se vão, com as igrejas que passam, com as instituições que se fecham, porque a igreja do Senhor reinará em glória. E nesse momento, eu quero te convidar a fazer um tempo de oração, para que o corpo de Cristo continue sendo fortalecido, aperfeiçoado e glorificado no poder de Jesus. Que o espírito da profecia não seja o espírito contido entre nós, mas se movimentando em nós, para que a igreja do Senhor reunida nesse lugar se posicione para fortalecer a igreja da nação. Eu quero que você feche seus olhos, que você agarre a mão do seu irmão e peça: Senhor, mantenha-o de pé, mantenha-o de pé, aperfeiçoe, a fim de que o teu nome seja glorificado através da tua igreja. Senhor, nós cremos, Senhor Deus, que os tempos estão se afunilando. Nós sabemos, Senhor Deus, que as provações aumentarão. Nós sabemos, Senhor Deus, que já é chegada a hora de que o Cordeiro será glorificado. Mas nós não queremos ser aqueles que retrocederão. Queremos ser aqueles que avançam em direção ao Senhor e avançam em direção à cruz. O teu convite é que a igreja participe da tua dor, para que um dia o Cordeiro seja honrado e glorificado. E nós cremos, Senhor Deus, que é chegado o tempo aonde a tua igreja deve ser aperfeiçoada. E nós sabemos que o vale do aperfeiçoamento é o Getsemane. E nós não queremos ser como aqueles discípulos que não ouviram a tua voz e dormiram. Nós queremos ser os discípulos que te acompanham em tua dor. Queremos ser aqueles homens que te acompanham em tua dor. Então nos aperfeiçoa agora como igreja. Nós não oramos em nosso nome, nós não oramos individualmente, nós oramos pela igreja do Senhor nessa nação, te pedindo, Senhor Deus, que o nosso nome seja esquecido e o teu nome permaneça em tudo, te pedindo que o teu nome seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado sobre todos os nomes. Senhor, eu te peço agora que paire sobre nós arrependimento por querer roubar a tua glória. Pare sobre nós arrependimento por querer roubar o teu nome. E nós te pedimos
Que o teu Espírito venha sobre a tua igreja com humildade, com o reconhecimento de que o teu nome é um nome sobre todo nome. Jesus, eu te peço que sobre esse lugar paire agora, Senhor Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito humilde, o Espírito manso, o Espírito, Senhor Deus, que não teme a morte, mas sabe que é chegada a hora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, mantenha-nos de pé até que o Senhor venha, mantenha-nos atentos até que o Senhor venha, mantenha-nos com fogo até que o Senhor venha, nos mantém, Senhor Deus, com a mente centrada no Senhor. Oh Jesus, alinha a tua igreja agora, alinha a tua igreja. Eu quero te convidar a levantar um clamor por alinhamento. Levanta a sua oração por alinhamento. Peça, Senhor, eu quero alinhar o meu coração ao teu. Eu quero ouvir a oração dos céus. Eu quero, oh Senhor, apruma os nossos passos. Apruma os nossos passos. Vamos lá, vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, alinha a tua igreja. Alinha a tua igreja para esse tempo. Alinha a tua igreja para esse tempo. Mantenha-nos firmes para esse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abrace seu irmão. Abrace seu irmão e fala para ele: mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Eu vi girassóis crescendo no ventre de algumas mulheres aqui essa noite. Tem a ver com alegria, mas Deus está dizendo assim: a minha resposta para te provar que eu estou te colocando num lugar saudável e eu estou te pedindo para acreditar nessa unidade. A minha resposta, filha, é que eu estou colocando sobre você um desejo profundo sobre adoção. Eu estou colocando no teu ventre um desejo profundo sobre constituir família. Eu estou arrancando do seu coração aquele desejo de carreira solo, aquele desejo de pensar sozinha, e eu estou colocando sobre você um anseio de constituir família. E esse anseio vem de mim, filha, porque sou eu que produzo o querer e o realizar sobre você. Não impeça que essas flores cresçam. Tesouro, meu propósito, meu desejo eterno. Meu amigo que veio pra dizer que te quero. Meu tesouro, meu propósito, meu desejo eterno. Meu amigo, hoje eu venho pra dizer que te quero. Meu tesouro, meu propósito, meu desejo eterno. Meu amigo, hoje eu venho pra dizer que te quero. Te quero, te quero, te quero. Mais que tudo, mais que tudo. Mais que o ouro, mais que a fama. Mais que tudo, mais que a mãe. Te quero, te quero, te quero. Mais que o ouro, mais que a fama. Mais do que a
Você que é pai, eu quero te dar uma responsabilidade agora. Procura seu filho ou procura quem você considera como filho ou filha. Se você não estiver perto da sua família, ei pai, procura um irmão. E declara um romper de entendimento sobre esse irmão, essa irmã e essa igreja a respeito da paternidade dos céus. Você que é pai, eu sei que você se sente inapto, inadequado para fazer essa oração, mas é exatamente você. Exatamente você. Aumenta a tua voz e começa a declarar o amor que você sente pelo teu filho, pela tua filha. Começa a declarar que essa igreja irá provar desse amor. Esse amor, essas profundas afeições, esses entranháveis afetos. Começa a declarar. A Lídia e o Vilela vão cantar, porque eu sei que você se envergonha, porque você sabe que não é um pai bom. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se até você que é mau consegue dar coisas boas para o teu filho, quanto mais o Pai Celestial liberará para você e para a sua igreja aquilo que Ele sabe que é bom. Então abrace a ousadia que Deus tem colocado sobre o seu coração e profetiza. Pai, nós declaramos que esses pais biológicos e espirituais que estão aqui vão provar das suas afeições de uma forma tão violenta que eles não vão conseguir se conter em amor. Não vão conseguir se conter em amor. Pai, Deus está te chamando hoje, depois desse culto, para sentar na frente da tua esposa e pedir perdão para ela na frente dos teus filhos. É a coisa mais espiritual que você vai fazer hoje. Não desperdice essa oportunidade. Aumenta a tua voz. Ele já sabe, Ele te conhece. Não rejeita. Casa em segurança, Pai. Nos dê uma semana diante dos seus pés. Senhor, abençoe essa comunidade. Nós viemos a nos encontrar com a sua presença durante esses dias. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós abençoamos os nossos irmãos. Vá para casa em segurança. Não esqueça aquilo que o Senhor ministrou no seu coração. Amém, amém. Que o amor de Deus Pai,
A graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam convosco, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Glória a Deus.